Oi, tudo bem? Acredito que hoje nós, desculpa, finalizaremos aí a apostila de atendimento ao cliente e aí depois eu vejo o que nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre clientes reclamões, sobre clientes nervosos e hoje a gente vai reverter a situação, encantando o cliente. O que nós temos que fazer para encantar o cliente? Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês já foram encantados como cliente? Vocês já foram em algum estabelecimento onde foram surpreendidos? Fazer apenas o que está definido pela empresa como sendo o seu padrão de atendimento pode até satisfazer as necessidades do cliente, mas talvez não ultrapasse o normal. Encantar o cliente é exatamente aquele algo a mais que faz a grande diferença no atendimento. Quando nós falamos em encantar o cliente, vamos pensar em partes. Quando eu atendo um cliente, fazendo com que ele se saia satisfeito diante daquilo que realmente ele necessitava dentro de uma organização, pode até ser um ponto positivo. Então, o cliente veio até uma organização porque ele necessitava comprar um determinado produto. Eu atendi ele bem, eu mostrei várias opções, eu mostrei para ele várias formas de pagamento e eu satisfiz a necessidade daquele cliente. Mas e se eu encantasse ele de uma forma diferente? De que forma? Fazendo o a mais. Algo que de repente não estivesse esperado por ele. Por exemplo, o cliente compra uma determinada mercadoria e de repente, a hora que ele está indo embora, ele ganha um bombom. Gente, é uma coisa boba quando a gente fala de bombom, mas eu fiz algo a mais que com certeza vai ficar marcado para aquele cliente. E quando o cliente compra a mercadoria e a hora que ele pergunta pela mercadoria, eu respondo que já tem uma pessoa na porta do carro dele esperando para que seja colocada a mercadoria lá dentro. Ou quando ele passa a compra, pede para ir ao banheiro e quando ele volta a compra já está embrulhada. São coisas mínimas, mas que deixam o cliente encantado. Mandar um cartão de aniversário para ele, mandar um cartão de Natal para ele. Ele entende que a organização não esquece ali da existência dele. Realmente fala-se que é um grande diferencial aí no atendimento. Atuação extra. A atuação extra é uma forma de encantar o cliente que se caracteriza por atitudes ou ações do atendente, não estabelecidas no processos de trabalho, no procedimento de trabalho. É produzir um serviço acima da expectativa do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático do que é essa atuação extra, o fazer a mais sem realmente estar nas normas da empresa. Vou contar algo extra que aconteceu comigo e que realmente me deixou super encantada. Quando eu fui para Florianópolis, após o meu casamento, ficamos lá 7 dias, atendimento normal, saíamos para os passeios, café da manhã normal. E se eu não me engano, no 4º ou 5º dia, quando nós chegamos de um passeio e abrimos o apartamento que nós estávamos, gente, vocês não acreditam, tinha lá feito de toalha, 2 patinhos em forma de coração, um cartão de parabéns pelo nosso casamento e bombons do lado. É algo assim, depois em um dos slides eu vou ver se eu mando
se eu coloco para vocês verem o que é encantar o cliente. Não estava no procedimento, mas foi algo que, na verdade, eu não queria nem tirar de cima da cama, porque é encantador. E aí você também começa a dar credibilidade quando as pessoas falam de viajar para um lugar como Florianópolis e você acaba falando sobre a hospitalidade que teve dentro de um determinado hotel. Então é você ter atitude, você ter ações com os clientes, produzindo algo que realmente o encante, que não está dentro dos seus procedimentos, mas faz aquele extra virar um grande diferencial na área de atendimento. Autonomia. Na verdade, a autonomia não deveria estar no encantamento do cliente. Ela deveria fazer parte da estrutura da empresa. E o que a gente fala de autonomia que encanta o cliente? É quando você fala assim, eu vou fazer para você, não posso, você pode ver aqui que o valor é esse, mas eu me responsabilizo, eu estou tomando autonomia para que eu faça dessa forma e você consiga levar o produto que está aí na sua necessidade. Então eu não precisei pedir para uma pessoa de maior superioridade minha deixar eu fazer. Eu criei essa autonomia diante do meu cliente, aonde teve também o encantamento. Mas nem sempre a realidade é esta. Colocamos aqui porque o consumidor brasileiro ainda se encanta ao encontrar numa loja uma balconista que pode resolver as suas queixas sem se dirigir ao gerente. Sabe quando você quer reclamar de algo que não foi da forma que você queria, ou foi faltando uma peça, ou foi com defeito, e quando você vai reclamar com aquele vendedor que te vendeu, ele fala que não é com ele, que tem que ser com o pessoal do call center, que tem que ser com o pessoal da ouvidoria, que tem que ser com o pessoal da área de reclamações, e ele não tem essa autonomia, ou às vezes até tem, mas não quer se dar o trabalho de pegar esse problema para ele, e ele acaba repassando isso para alguém. E qual é o encantamento do cliente? Quando ele reclama de alguma coisa e a pessoa que está lá no balcão, independente de ter sido ela que vendeu, de ser ela que passou no caixa ou embrulhou de presente, ela cria essa autonomia para resolver essa queixa do cliente, que o cliente está proporcionando naquele momento. A autonomia está diretamente relacionada ao processo de tomada de decisão. Então, eu tomo essa decisão de resolver esse problema, independente do que virar a acontecer depois. Às vezes não era para eu trocar o produto porque era uma promoção, mas eu criei essa autonomia de trocar esse produto para que eu mantenha esse cliente fiel dentro da minha empresa. A consequência depois virá para a pessoa que fez isso, mas em contrapartida saiu de dentro da empresa um cliente satisfeito. Onde existir uma situação no qual o funcionário precisa decidir, deve haver autonomia. Então, quando tiver uma situação onde o funcionário precisa decidir algo, por exemplo, o cliente ele quer um desconto de 5% em uma mercadoria que ele está comprando naquele momento. O funcionário ele tem que ter autonomia para poder ceder ou não esse desconto. Ele não tem que ir lá perguntar para alguém se pode dar ou não o desconto. Até porque esse cliente ele pode não dar mais credibilidade para esse colaborador. Esse colaborador ele demonstra que não passa confiança. Tudo ele precisa perguntar. Ele não tem autonomia para decidir alguma coisa. Então, as empresas, a gente fala de autonomia, mas os grandes líderes, os chefes, eles precisam dar autonomia
para que os funcionários possam também decidir algumas questões dentro da organização.